Boa tarde a todos. Vamos comentar aqui o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, do dia 30 de agosto de 2020. Tema da lição: a soberania de Deus em meio às crises. Texto áureo: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, versículo 3. Verdade aplicada. A confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. Mesmo na crise, nós devemos perseverar nos propósitos de Deus, mantendo nossa confiança. Aleluia. Nosso texto de referência está em Esther, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 11. Os personagens principais é Mardoqueu, Esther, Amã, o rei Assuero e o povo de Israel. Motivo de oração: ore para que a paz perdure entre o povo de Deus. Ore para que a paz continue, seja permanente, extensiva, dure para sempre no meio do povo de Deus. Ou vão transportar para agora. Ore para que a paz permaneça neste mundo e que tenhamos paz uns com os outros neste mundo. O primeiro objetivo da lição é ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus. Ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus. A verdadeira paz só é possível em quem? Em Deus. Jesus falou bem claro isso aí, que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou dá-la como o mundo a dá. E disse bem claro isso aí. Isso bem claro. A parte 1 da nossa lição. O que significa paz? Estado de calma ou tranquilidade. Outros a resumem como ausência de guerra. Outros a definem como ausência de guerra. Quando houver uma guerra, você pega uma bandeira branca, tá? Pega uma bandeira branca quando houver uma guerra e faz isso aqui, ó. Esse papel branco aqui representa a bandeira branca. Significa que eu quero o quê? Fim da guerra. Fim da guerra. Eu quero paz, fim da guerra. Então, eu estou hasteando a minha bandeira. Levantando a minha bandeira. Esse papel branco representa a bandeira branca da paz. Significa que eu não quero mais guerra. Eu quero paz. Era assim que era feito. Quando tinha guerra nos campos de concentrações, era assim que eles faziam. Hasteava a bandeira branca, levantava, e significa que eles não querem mais guerra. Significa que a pessoa quer paz. Quando levantar a bandeira da paz? Quando houver guerra. Devemos viver em paz, mesmo nesse mundo. Esse aqui é o resumo da parte 1, é o preâmbulo da parte 1. Mas nós vemos aqui que uma figura nessa parte do preâmbulo aqui representa o diabo, Amã. Porém, Satanás usará pessoas para tentar roubar a nossa paz. Veremos aqui que ele usou Amã para roubar a paz do povo de Deus. No capítulo 3, nós estamos comentando o texto de referência, nós vemos bem claro que a atitude de Amã, um homem arrogante, soberbo, atrevido, só porque ele lhe deu poder. Não dê poder demasiado para algumas pessoas, porque se você der poder demasiado para algumas pessoas e confiar demais, as pessoas usarão esse poder que você deu e se tornarão pessoas abusadas. A palavra é essa mesmo. Abusadas, arrogantes, atrevidas. Então, Amã, usando do poder que lhe foi conferido, ele se tornou um homem muito soberbo, muito arrogante. Ele tinha uma posição de destaque? Tinha. Ele tinha uma posição de destaque. Mas ele tinha um ódio de uma nação que estava ali terrível. Que o plano dele era matar. Ele tinha um ódio. Então ele representa a figura do diabo, que também tem ódio do povo de Deus.
Ele vai sempre usar pessoas, mas o grande perigo é que o inimigo ele usa pessoas de fora e usa pessoas de dentro. Mas pregador, mas ele usa pessoas de dentro também. Ele pode usar pessoa do nosso meio próprio evangélico, gospel, para tirar a nossa paz também. Não se escandalize por isso, não. Não se escandalize, não. Aí a parte 1.1 vem falando, família, nosso refúgio, nossa paz. Família é o quê? Nosso refúgio, nossa paz. Mardoqueu e Esther eram felizes, mesmo não sendo sua filha biológica. Esther era prima de Mardoqueu. Ele era prima de Mardoqueu. Com a morte dos pais de Esther, Mardoqueu ele passou a ser o seu tutor, o seu responsável, o seu guarda legal legítimo pela proteção e pela vida dela. Mas também, segundo a história, ele era responsável pelos bens, os bens que ela tivesse também. Tivesse algum bem deixado pela família, ele era o responsável legal também pelos bens dela, um zelador, um guardador, um protetor. O tutor fazia de tudo. E ela estava sob a sua guarda. E observe que em tudo Esther foi obediente. Mesmo quando ela foi para o palácio. Mas como Esther foi para um palácio? Vamos explicar rápido aqui. Através de um concurso. Vamos dizer aí que fosse um concurso de Miss. Um concurso de Miss. Esther foi parar lá através de um concurso de Miss. Que os oficiais do rei Assuero ou rei Xerxes, através da palavra do rei, lançou em toda a província, com a recusa da rainha Vasti em aparecer na presença do rei, quando o rei solicitou que uma rainha não podia aparecer na presença do rei se o rei não a chamasse. Mas o rei convocou, apesar de que Vasti era sua esposa, mas ela se recusa a aparecer na sua presença. E para não ser vergonhoso para o rei na província, para não ter o que falar na província, porque o povo ia comentar, os oficiais falaram, rei, vai ficar muito ruim para o senhor. As pessoas vão comentar da desobediência da sua esposa. Isso não é bom, isso não vai trazer bons frutos para o seu reinado. O rei pergunta aos seus oficiais, o que fazer? Vamos lançar um edito ou espécie de um concurso e vamos convocar belas moças para que compareçam ao palácio e de uma delas o senhor escolha então a mais bela para ser a substituta de Vasti. E assim ele fez, escreveu cartas, selou com seu anel e espalhou por toda a província. As moças mais belas de todas as províncias foram parar no palácio naquele dia. E entre elas foi Esther, que também era chamada Hadassa. Foi parar lá. Ela foi para lá. Observe que o período que Esther viveu, ela e seu tio, seu primo, né? Ela e seu primo pai, era um período bom. Mas aí começa a entrar um período turbulento na sua vida. E ela foi parar lá no palácio. Exatamente no meio de tantas moças bonitas, virgens, bonita, a decisão do rei para saber quem seria a nova rainha. E Mardoqueu, Esther foi para lá obedecendo a ordem do seu primo pai. Ela foi para lá, mas Mardoqueu, mesmo sendo seu tutor, sendo seu tutor, ele continuou, mesmo de fora do palácio, cá de fora da porta, sempre mantendo notícias, conectado com a sua sobrinha, com a sua prima. E ele sempre ensinava as leis de Deus para ela. E ela sempre obediente a ele. E sempre mantendo confiança. Importante citar também aqui que Mardoqueu cumpriu com louvor sua missão de tutor, levando Esther a experimentar o amor de Deus em sua vida. Isso aí ele fez com perfeição, porque ele era um homem de Deus. Mardoqueu era um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. O seu nome vem da palavra Marduk, ou Mordecai, era um deus da Babilônia. Vem daí a origem do seu nome. Vem daí. Vale lembrar isso aí. E vale lembrar que a família não é uma família cristã, não é apenas uma família feita de cristãos, é uma família onde Cristo é o Senhor. Quer dizer, não vale só dizer que a família é crente, não. Cristo tem que ser o Senhor da família.
tem que ser o centro principal da família. Então, nós vemos aqui a parte 1.1 da lição, a parte 1 da lição. A parte 1.2 é no lar que se aprende a viver e construir a paz. Onde começa o princípio da paz? No lar. Toda a construção ou toda a base da paz tem que ser feita onde? Na família. Uma família em pé de guerra é a pior coisa que tem. E esse relacionamento entre o tio e a prima, entre o primo e a prima, era um bom relacionamento. Era um bom. Notamos a história de Esté que a paz se vive quando existe uma integração mútua de pais com filho. Então deve haver uma integração mútua de pais com filho. Ali começa toda a paz. E isso aqui tinha entre Esté e seu primo. Entre seu primo e sua prima. Eles tinham essa integração mútua entre um e o outro. Mesmo fora do palácio, mesmo dentro do palácio. Já se buscou muito enfoque para ilustrar o cuidado que Mardoqueu tinha por sua prima, Esté. Podemos ver que tudo que Mardoqueu estava fazendo estava respaldado pela palavra, que ele era um homem conectado. A par disso, podemos afirmar que a firmeza e ousadia de Esté era o resultado de sua confiança em Deus, sem questionar. Sem questionar. Transmitida pelo seu primo Mardoqueu. Ele procurava sempre transmitir para Esté o melhor. Né? O seu primo pai transmitia sempre para ela o melhor. Esse é o papel do pai. Transmitir o melhor para o seu filho. Ter o melhor convívio com ele. Ter o melhor relacionamento de paz e harmonia com ele. Deve estar. Mas para isso eles devem estar sempre conectados com a palavra. Seguir sempre a orientação da palavra de Deus. Para isso. O bispo Abner, ele deixa um conselho aqui, ó. Ele fala sobre a responsabilidade do pai em deixar um legado para os seus filhos permanecerem em Deus. Você tem deixado um legado para os seus filhos ficarem em Deus, permanecer em Deus? Você é o responsável por ele. Você é o responsável por ele. Então deixa um legado para ele. Então aqui, ele está dizendo aqui. E outra, o pai tem que procurar sempre ter um tempo para estar com seus filhos. Não deve ser ocupado de tudo, não. Tem que ter um tempo para estar com seus filhos, um tempo para conquistar os seus filhos, um tempo para caminhar com eles, um tempo para conversar, dialogar, brincar com eles. Não deve ser só voltado para o trabalho, chegar em casa cansado à noite, não. Deve ter um tempo para os seus filhos, para orientá-los, para ensiná-los, para orar junto com ele, para ler a palavra junto com ele, para aconselhá-los. Deve sempre tirar um tempo, que possível for, sempre, para que você tenha uma família séria, estruturada, alicerçada, embasada pela palavra de Deus. A responsabilidade é sua, não é do pastor nem minha, não. É sua a responsabilidade. E Mardoqueu cumpriu muito bem este papel. A parte 1.3. Não existe algo mais valioso que a paz. O que é mais valioso? Não é o dinheiro, não é o ouro, não é a prata, mas é a paz. Algo mais valioso. E é algo que eu fiz o resumo, que nós devemos cultivar. O resumo da parte 1.3. Devemos cultivar a paz e também buscá-la. Não só cultivá-la, mas buscá-la, porque é algo valiosíssimo. Isso é a parte 1.3. Dentro da Provérbios 24.10 tem um versículo que eu adoro, aquele versículo. Provérbios 24.10, eu falo de cor aquele versículo. Ó, se te mostrares frouxo no dia da angústia, as tuas forças será pequena. Provérbios 24.10, você lê depois aí, tá? Então, nesses dias que nós estamos vivendo aí de pandemia, de tanta coisa, nós temos que buscar refúgio em Deus. Refúgio em Deus, refugiar em Deus, buscar em Deus refúgio para a nossa vida. Buscar esperança, refúgio para a nossa vida. Refúgio para a nossa vida. A parte 2. Se você incomoda,
é porque você brilha. Se você incomoda alguém, é porque você está brilhando. O seu brilho está incomodando alguém. Quem está nas trevas vai ser incomodado por quem está na luz. E quem está na luz vai sempre incomodar quem está nas trevas. Então faça o seu papel. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim, ó, resplandeça a vossa luz. Diante de quem? Dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Observe que ninguém joga pedra numa árvore sem fruto. Ninguém vai jogar pedra numa árvore sem fruto. Mas vai jogar pedra na árvore quando ela estiver cheia de fruto. Que a intenção é derrubar os frutos. Então, essa é uma dica que está aqui no preâmbulo da parte 2 da lição. Da parte 2, é um resumo do preâmbulo aqui. Parte 2.1. As crises vêm para roubar. Roubar o quê? O nosso sono. O nosso sono. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. Aí vimos aqui algumas partes aqui. O sonho de José incomodou seus irmãos, a prosperidade de Jacó aborreceu seu sogro Labão, a unção de Davi importunava sua esposa Mical, as profecias de Jeremias eram vistas como desprezo pela liderança e o povo de Israel. Quer dizer, não falta exemplos para nós aí falarmos sobre ele aí. E no livro de Esther, também nós temos um homem chamado Amã. Um homem importante que tinha uma posição de destaque. Praticamente ele era o segundo maior no reino, depois do rei, a mandar. E com o poder que foi lhe dado, ele era um homem soberbo, orgulhoso, presunçoso, maquiavélico, arqui-inimigo. Não dê poder demasiado para as pessoas, senão a pessoa fica abusada. Se você der poder demasiado para alguém, fica abusado. Não dê. Tome cuidado para não dar. No livro de Esther, vemos um homem por nome Amã, que por meio de uma lei irá determinar a morte de todos os judeus e seus bens saqueados. Além de matar, ele ia roubar o pouco que os judeus que foram deportados da Babilônia tinham. Além de matar, ainda roubar ainda um pouquinho que eles tinham. Esse decreto tira o sono do povo de Deus. Aqui começa a tirar o sono ou a paz do povo de Deus, começa aqui. Quando Amã, através de um decreto que lhe foi outorgado, lhe autorizado, ele começa a botar em prática o seu plano. Satanás vai sempre colocar em prática o seu plano maquiavélico de tirar o nosso sono, roubar a nossa paz, roubar o nosso momento de alegria, de satisfação, de prazer, porque ele não gosta desse momento. Um momento que ele não gosta. E vai sempre fazer isso aí. O antissemitismo de Amã já estava em moda. Além de eliminar essa gente, o tesouro real receberia 10 mil talentos de prata tirado do despojos dos judeus. Quer dizer, com a morte dos judeus, o pouco dinheiro que os judeus tinham ia para os cofres do rei. Mas quem ia lucrar com isso? Amã. Ele ia ganhar prestígio, fama, por ter matado um bocado de gente e ainda ter pegado o pouco dinheiro que eles tinham recolhido para o tesouro do rei. Amã ia lucrar. Deu poder demais para ele, ele ia lucrar. Engraçado que o próprio rei é que deu ordem. Ele deu e ainda selou com o seu anel. Quer dizer, o seu selo valia. E quem tinha a carta do rei com o selo, tinha a autoridade do rei. Podia fazer o que quisesse, porque o rei deu autoridade. Não dê autoridade demasiada na mão de algumas pessoas, senão as pessoas ficam abusadas, autoritárias, se acham dono da verdade ou a dona da verdade. Não dê, dê limitado. Mas quando ele selou e carimbou, pronto. Amã podia fazer o que ele quisesse, que tinha carta branca para fazer o que ele quisesse.
muito usado pelos reis do Egito. Nas mãos de Amã, os 10.000 talentos de prata seriam seus. Quer dizer, o dinheiro que ele ia pegar dos judeus seria dele. Não ia para o tesouro real. Olha o lucro que Amã ia ter com tudo aquilo, com toda aquela autoridade que ele tinha. Misericórdia. Aí a parte 2:2. Quando esse plano diabólico começa a chegar, Amã vai se deparar na parte 2:2, ele vai se deparar com um homem que vai lhe causar um grande transtorno. Parte 2:2. A crise chega para o povo de Deus. O amalequita Amã ficou transtornado pelo simples fato de Mardoqueu recusar-se a prostrar diante dele. Se tinha alguém que não estava nem aí para soberba, orgulho, presunção de Amã, era Mardoqueu. Mardoqueu não estava nem aí. Para Mardoqueu, o único Deus que tinha que se prostrar e respeitar e adorar era Deus. Apesar do nome de Deus não aparecer no livro de Esther, mas a sua essência, a sua presença, os seus atos está no livro de Esther. Aleluia. Aquilo deixou Amã perturbado e transtornado, porque todo mundo se curvava diante de Amã. Todo mundo. A cidade toda se curvava diante de Amã. Todo mundo. Onde ele passava, ele era venerado e respeitado. Mas Mardoqueu não respeitava de jeito nenhum. Não se prostrava de jeito nenhum. Aquilo deixou um transtorno muito grande. Diante daquela atitude de Mardoqueu, começa uma crise no meio do seu povo. Aí começa o princípio de crise no meio do seu povo. Porque a atitude de Mardoqueu vai trazer agora consequências para o seu povo. Vai trazer consequência para o seu povo. Aí, movido por aquele ódio, por aquele transtorno, por aquela perturbação, Amã, movido por aquele ódio, ele trama uma morte de todos os judeus. Todos. Quando fala de todos, estava incluído no meio Mardoqueu e Esther. Mardoqueu e Esther. Assim como qualquer crise, esta crise chegou trazendo tristeza e lamento. Olha só, trouxe tristeza e lamento para todos os judeus. Todos. E o que fazer no meio de tanta crise? É lutar. Descabelar, perder a força. Não adianta fazer. É lutar. É lutar. É lutar. Temos que ser justos, temos que lutar. Parte 2:3. A crise chegou. E agora? A crise chegou no mundo. E agora? Vamos fazer o quê? A pandemia chegou no Brasil. Vamos fazer o quê? Amã estava agindo sobre a inspiração do diabo. As pessoas que estão no mundo agindo pela inspiração do diabo. Cuidado. Estão por aí. O autêntico inimigo do povo de Deus. As Escrituras traz para nós orientação, para nós não ficarmos impressionados com isso. Tudo isso aí vai trazer em nós, ou vai causar em nós impressões, mas a gente não ficar se impressionado. Onde está escrito isso? 1 Pedro 4:12, você lê lá. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lançamos sobre ele. Quem? Sobre quem? Sobre Deus. Nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Os amãs estão por aí, ó. Temos que observar uma coisa, os amãs estão esparramados por aí. Eles vão vir com essa inspiração do diabo mesmo, para tirar nossa paz, nosso sossego. O objetivo de Amã, que representa Satanás, é destruir Mardoqueu para que ele não tivesse sucesso em libertar o povo do extermínio. Não tinha como Mardoqueu sair daquela situação. Amã já estava tramando de toda maneira. E Mardoqueu nos ensina 4 verdades. Confiar em Deus no meio da crise, na hora da crise. Ter Deus como nosso socorro bem presente nos momentos mais difíceis. Não deixar o medo nos dominar. E descansar em Deus. Mardoqueu era um homem de caráter, de fé, de confiança, de atitude. Isso ele passou para Esther. Confiança.
atitudes. Atitude que devemos tomar diante da crise, não ter medo de nada. Tá aí, as crises vão por aí, mas não pode ter medo, tem que enfrentarmos ela e lutarmos. O inimigo vai sempre usar esse período da crise agora, além das existentes, vai trazer outra junto. Observe, a pandemia veio. No meio da pandemia, houve depressões. Quantas pessoas se matou em 2020? Se mataram antes, se mataram mais ainda durante a pandemia que começou em março. Essa pandemia, quantas pessoas se mataram? Pastores, pastoras, missionárias, gente de classe média alta se matou, tirou a vida através de depressão, angústia. É a oportunidade que o diabo está usando para poder matar as pessoas e roubar as pessoas. Vamos ser vigilantes e sóbrios. Vigilantes e sóbrios. Vamos buscar em Deus o Salmo 46. Vamos se refugiar no Senhor. Buscar o seu socorro bem presente na angústia. Parte 3 da lição. Vai falar de 3 grandes segredos para nós vencermos a crise. Determinação, foco e atitude. Esses 3 segredos estavam na vida de Amã, estavam na vida de Mardoqueu, melhor dizendo, na vida de Mardoqueu e na vida de Esther. Estava na vida deles. Quando não tiver mais nada para acontecer, tiver tudo perdido, só temos uma certeza. Então eu defini a parte 3 como certeza, esperança. Defini a parte 3. A parte 3 eu definia da seguinte forma, como certeza, esperança. Parte 3, eu defini ela como cuidado para não agirmos sob a inspiração de Satanás. É isso aí. Orientações, buscar orientações bíblicas. Não se impressionar com nada que surgir. Quando alguém se levantar, saiba que alguma coisa Deus está fazendo contra nós. E o objetivo do inimigo é destruir para nós não termos sucesso. Lições que nós aprendemos aí com Amã. Confiar com Mardoqueu. Lições que aprendemos com Mardoqueu. Confiar em Deus na hora da crise. Confiar em Deus. Confiança. Segundo ponto, socorro bem presente. Não se deixar levar pelo medo. E terceiro, descanso em Deus, ou descansar em Deus. Nosso maior desafio, também anotei aqui na parte 3, nosso maior desafio, buscarmos a Deus. Nosso maior desafio, buscarmos a Deus. Esses 3 segredos, Mardoqueu e Esther botou em prática. Amã não contava com isso. Ele não contava com a atitude de Mardoqueu e principalmente com a atitude de Esther. Ele não contava com isso. Já tinha a vitória dele como certa, como garantia. Mas não contou com esse triunfo aí. Não contou. Então, a primeira atitude para vencer o medo é ter determinação. A primeira atitude para vencer o medo é ter determinação, atitude, foco e confiança. 4 coisas para vencermos o medo. O segundo ponto, a função do medo. Qual é a função do medo? O medo tem a sua função. Qual é a função do medo? Roubar a nossa paz, roubar a nossa coragem, nos deixar com trêmulos, nos deixar tímidos, cabisbaixo. Qual é a palavra de ordem? Não temas, não tenhas medo. Agora, parte 3.2, enxergar o triunfo. O que é enxergar o triunfo? É enxergar a vitória. Enxergar a vitória. Às vezes as tempestades da vida podem ser tão avassaladoras que achamos que não vamos suportar. Mardoqueu, ao saber do decreto real, quando Mardoqueu soube que Amã queria matar todos os judeus, qual foi a atitude dele? Se vestir de pano de saco. Se humilhar. Ele se humilhou e se pôs a chorar. Se humilhou e chorou por toda a cidade. Por toda a cidade. Deus estava cuidando do povo dele no meio daquela situação. Aleluia. E Esther também entrou em ação.
ela orou, jejuou pelo seu povo. Orou e jejuou. Assim como o Vasti, Esté também não podia comparecer à presença do rei sem ser chamada. Mas ela marcou uma audiência com o rei quando soube da atitude de Amã, marcou uma audiência, compareceu à presença do rei, mas antes dela comparecer à presença do rei, ela jejuou primeiro, orou e seguiu o conselho do seu primo pai. Marca a audiência e vai à presença do rei. E ela convoca, ela foi tão inteligente, orientada pelo primo, que ela convoca também Amã. Quando ela soube da atitude de Amã, ela convoca Amã. E ali, na presença do rei, na presença do rei, ela conta para o rei algumas coisas e vem contando passo a passo algumas intenções, fala do seu povo, e ela falou que o seu povo ia ser morto, inclusive ela também, por um homem, e logo o rei pergunta, quem é esse homem? Esse homem é Amã. Amã? Esse homem tem que ser morto. Aí tem um ditado que diz assim, ó, quem fere com ferro será ferido. O ditado é esse aí. Quem com ferro confere, com ferro será ferido. Ou o feitiço virou contra o feiticeiro. Amã é obrigado a cumprir todo o decreto de Mardoqueu, do rei Assuero, até que levar o seu inimigo que ele queria matar pela cidade num cavalo, vestindo vestes reais, traje do rei, a cavalgar com ele pela cidade toda. Ficou tão envergonhado Amã, tão envergonhado, cabisbaixo, quer dizer, de soberbo a humilhado, e de humilhado a exaltado. Mas o Mardoqueu teve um papel fundamental no reino, no governo do rei Assuero. Ele descobriu tramóias para tirar a vida do rei. Descobriu também tramóias para matar o seu povo, matar ele e sua prima também. E ele foi honrado e foi honrado pelo rei Assuero. Humilhado muitas das vezes por Amã. Agora virou o contrário. O orgulhoso, presunçoso Amã é humilhado, ultrajado e morto. E Mardoqueu, de humilhado, é exaltado. No momento certo, Deus honrou. Ó, tem um momento certo para Deus honrar. O momento da sua honra e da minha honra está chegando. O momento